Mark abraçou a criatura trêmula com cuidado, sentindo o frio atravessar o tecido da sua camisa. Enquanto caminhava de volta para o carro, uma sombra rápida cruzou o céu, desviando sua atenção para uma figura solitária em um poste à beira da estrada. Um corvo, olhando fixamente para ele com olhos que pareciam perfurar a escuridão. Por um momento, Mark hesitou. Algo sobre aquele olhar o deixou inquieto, mas ele balançou a cabeça e entrou no carro, decidido a ajudar o pequeno ser que havia encontrado. Assim que chegou em casa, Mark rapidamente improvisou uma pequena cama com um cobertor velho no canto da sala. A criatura aninhou-se imediatamente, suas grandes orelhas ainda tremendo. Mark vasculhou os armários até encontrar um pouco de leite, aquecendo-o antes de oferecer ao estranho hóspede, que sorveu com avidez. Ao se ver alimentado e aquecido, o animal pareceu relaxar, fechando seus grandes olhos lenticularíssimos. No entanto, quando Mark se afastou, ele notou algo peculiar. A sala, até então quieta, começou a espreitar com ruídos estranhos vindos das paredes. Um leve arranhar, como se unhas invisíveis deslizassem por dentro da madeira. Mark se aproximou, pressionando o ouvido contra a superfície fria. O barulho cessou imediatamente, enchendo o ar com uma sensação de vigília ativa. Ele voltou-se para o pequeno animal, agora quieto, mas os barulhos pareciam formar uma presença invisível ao seu redor, quase como se respondessem à sua proximidade com a criatura. Mark sentiu a pele arrepiar-se, lembrando-se do corvo à beira da estrada. Algo está errado, pensou. Dias se passaram e os eventos misteriosos continuaram. Portas batiam sozinhas, sombras pareciam dançar nos cantos da sua visão, e o corvo, como um guardião silencioso, frequentemente aparecia, observando da distância. O comportamento do pequeno animal também mudou. Ele não apenas crescia rapidamente, mas seus olhos adquiriam um brilho perturbador à noite, quase como uma lanterna sinistra. Ao voltar do trabalho uma noite, o clima estava agravado, nuvens pesadas bloqueando a presença da lua. Assim que entrou em casa, foi recebido por uma onda de ar gelado que saiu por trás da porta pesada ao ser empurrada. Um som metálico de algo caindo no chão ressoou da cozinha. Mark correu até lá, encontrando uma cadeira derrubada e o pequeno animal agora em pé sobre a mesa, seus olhos encontrando os de Mark em uma troca de intenções indecifráveis. Foi então que o relógio na parede parou bruscamente, o tic-tac cessando em uma quietude esmagadora. De repente, um som alto ressoou do porão, como se algo tivesse sido arrastado ou empurrado. Mark hesitou, o instinto cobrando a permanência na segurança da sala. No entanto, a urgência do desconhecido o impeliu em direção à escada que levava ao escuro andar inferior. Com cada passo, o medo apertava seu coração, antecipando o que poderia encontrar. Ao abrir a porta do porão, notou um rastro de terra úmida levando até o fundo, onde as sombras pareciam ser mais densas, como se preenchessem o espaço além da matéria. O corvo, ainda vigilante na sua mente, pareceu empurrá-lo para frente. Com mais um passo hesitante, Mark desceu o primeiro degrau, o som de madeira velha rangendo sob seu peso, quebrando o silêncio absoluto. Ao alcançar o chão do porão, o ar tornou-se palpável, carregado de uma energia que ameaçava estourar. Algo estava lá embaixo, esperando, ou talvez apenas chamando por ele. O ar escuro do porão envolveu Mark como um cobertor gélido, quase sufocante. Cada passo ecoava nas paredes, a madeira rangendo sob seus pés. O rastro de terra úmida continuava à frente, desaparecendo mais além na sombra. Um corvo pousou na janela quebrada, observando-o com olhos brilhantes e penetrantes. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse o julgando, ou talvez advertindo-o para parar. Mark hesitou, mas um impulso incontrolável o fez seguir adiante.
como se o próprio ar carregado o empurrasse. Assim que ele se aproximou do final da escada, uma dor intensa cortou sua mente, como um grito sem som ecoando em seus pensamentos. Ele se agarrou ao corrimão, ofegante, o coração acelerado. Na penumbra, a pequena criatura que ele pensara ser um cachorro agora estava à sua frente, mas algo estava muito, muito errado. Um brilho sobrenatural emanava dos olhos da criatura, e sua forma parecia se distorcer ligeiramente, como se a luz tentasse, mas falhasse, definir seu contorno. Um cheiro metálico preencheu o espaço e Mark sentiu uma onda de pavor correr por sua espinha. De repente, as sombras ao redor do porão começaram a se mover, como se tivessem vida própria. Elas se esticaram pelas paredes e cobriram o chão, conectando-se com a escuridão como um tecido se espalhando por uma mesa. Quando uma das sombras avançou em sua direção, Mark deu um passo para trás, sentindo a urgência de sair dali. O corvo bateu asas na janela, distraindo Mark por um instante. Aproveitando o momento, as sombras o cercaram rapidamente e ele se viu preso, a passagem bloqueada por uma parede preta que dançava e oscilava. O ar se tornou mais pesado e respirar ficou difícil. As batidas do relógio no porão continuavam, cada tique representando uma contagem regressiva que Mark ainda não compreendia, mas que instintivamente temia. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. A pequena criatura observava tudo, seus olhos nunca deixando Mark, enquanto fazia pequenos sons que lembravam uma língua antiga e esquecida. Ele sabia que aquela coisa não era de seu mundo, mas algo nela também parecia familiar. Mark, sem opção de fuga visível, viu-se obrigado a correr em direção ao centro do porão, onde a luz rara de uma fresta no teto tocava o chão. Ao chegar lá, uma sensação de virada no estômago o fez ajoelhar-se para recuperar o equilíbrio. Sob seus pés, o solo parecia líquido, um mistério tentando ser desvendado. Mas nesta corrida frenética, Mark não percebeu a figura encoberta que emergia das sombras ao lado. Passos silenciosos, mas carregados de intenção. Antes que pudesse reagir, algo o agarrou com força, puxando-o para o chão. O corvo, retornara à sua vigia no peitoril, soltou um grito cortante. Sua presença era uma promessa de que, mesmo em meio à desordem do desconhecido, havia algo ou alguém que não desviaria o olhar. Forçado ao solo frio, Mark sentiu a presença esmagadora daquilo que o segurava firmemente, como se fossem correntes invisíveis. No entanto, acima do caos, havia uma certeza assustadora. Ele estava prestes a descobrir algo profundo, mas o tempo corria, e a realidade parecia se desfazer à sua volta. O corvo sobre a janela deu um pulo, como se preparasse para um gesto final, deixando Mark com a única escolha de lutar ou sucumbir antes do próximo tique do relógio. Mark sentiu um frio denso no estômago enquanto se debatia para se manter à tona no chão líquido. As sombras ao redor pareciam vivas, tentando sugá-lo ainda mais para as profundezas. O corvo, agora mais agitado, grasnava incessantemente de seu posto, como se ordenasse um plano urgente para Mark. Ele lutou com toda a sua força, tentando liberar seus braços das garras traidoras das sombras. Uma pontada de dor percorreu seu ombro, mas ele não podia se dar ao luxo de parar. Com um impulso, ele conseguiu se virar e avistar uma escada improvisada de caixas e madeira antiga contra a parede. Sua única chance. A cada momento, o som do relógio ressoava mais rápido, cada tic-tac parecia drenar mais uma fração de esperança de seu coração. Isso não era apenas uma corrida contra o tempo, era uma corrida pela própria vida. Com um último esforço, Mark conseguiu agarrar o canto de uma caixa e erguer-se para fora da substância viscosa. As sombras pareceram hesitar, dando-lhe uma abertura momentânea. Seus pulmões ardiam, mas ele não podia parar.
Depois de vários tropeços, ele alcançou as caixas, subindo a estrutura improvisada como se sua vida dependesse disso. E dependia. As sombras, frustradas, começaram a rastejar lentamente pelas paredes, como se reorganizassem antes de atacar de novo. Uma sensação de pânico tomou conta de Mark, sabendo que o tempo e o espaço estavam contra ele. O corvo, em um grito decisivo, voou da sua posição e pousou ao lado de uma porta parcialmente escondida, batendo suas asas com vigor. Como se acertando um código secreto, a porta, anteriormente disfarçada, começou a se abrir com um rangido. Atrás dela, uma escadaria que parecia descer ainda mais. Mark não tinha tempo para hesitar. Era uma armadilha? Talvez. Mas a alternativa de enfrentar as sombras não era uma opção. Ele precisava confiar na intuição e, misteriosamente, no corvo. Com uma última olhada na sala, agora quase totalmente saturada de sombras, ele correu na direção do corvo. Ao cruzar a porta, o chão áspero deu lugar a degraus de pedra úmida, e ele começou a descer. Cada passo ecoando sinistramente à sua volta. Os degraus pareciam infinitos, serpenteando em espiral, como uma descida ao desconhecido. O tempo era curto, e o tic-tac do relógio agora soava como um tambor de guerra em suas têmporas. E então, no fundo da escada, algo chamou sua atenção. Uma luz pálida, impossível de ignorar, cintilava como um farol no canto. Mark se aproximou com cuidado, quase esperando que fosse mais uma ilusão das sombras. Mas ao chegar mais perto, ele viu um objeto revelador. Um mapa antigo preso em uma mesa de pedra. No centro, um símbolo misterioso que ele não reconhecia. Era o primeiro vislumbre de uma pista, talvez a chave para tudo o que estava acontecendo. Um som de desmoronamento ecoou acima. Ele precisava agir rápido ou ser enterrado vivo. Mark estendeu a mão para o mapa, mas antes que pudesse tocá-lo, ouviu o som arrepiante de algo se movendo rapidamente nos degraus acima. Ele girou em alerta, seus olhos encontrando o que parecia ser uma sombra tomando forma sólida. Mark estava no meio da escadaria em espiral, o antigo mapa tremendo em suas mãos enquanto ele descia com passos rápidos. As sombras em movimento acima pareciam ganhar forma, e a luz pálida do fundo apenas piorava seu pânico. O corvo, pairando próximo, ciscava impaciente, como se soubesse de algo que Mark ainda não compreendia. O som de pedras se despedaçando reverberava nas paredes. Grão a grão caía como uma contagem regressiva. Ele se obrigou a concentrar, tentando ignorar a adrenalina que envenenava seus sentidos. Se ele parasse agora, estaria perdido. A escada, aparentemente interminável, carregava com ela a urgência de fugir de um perigo que descia cada vez mais rápido. A cada passo, ele não conseguia evitar a sensação de que a escada se estreitava. As paredes começavam a se aproximar e a reduzir o espaço para suas passadas já incertas. Mark sentia o suor escorrendo pelas costas, seu coração batendo violentamente no peito. De repente, as sombras não estavam apenas acima. Elas se moviam furtivas pelas paredes logo ao seu lado. Uma delas avançou rápida e se transformou por um instante em um rosto medonho. Sua voz, baixa e quase familiar, sussurrou como uma serpente querendo desviá-lo do caminho. Ele hesitou, mas o corvo grasnou alto, ecoando nas paredes. O som cortou o medo por um momento. Ele fixou o olhar à frente, focando-se na luz débil mais abaixo. No fim da escada, a consciência de que parar não era uma opção se firmava. Quando por fim alcançou o solo plano, o mapa reluziu sob a luz, revelando o símbolo desconhecido com mais clareza. O símbolo parecia pulsar, como se estivesse vivo, irradiando uma presença que chamava por Mark de uma maneira inexplicável. O corvo pousou, observando-o atentamente, como se aguardasse seu próximo passo. Mas não havia tempo para a contemplação. O barulho crescente do colapso
e as sombras insistentes forçaram Mark a agir rapidamente. Ele se virou e viu, a poucos metros, uma passagem estreita, oculta entre duas colunas. Sem pensar duas vezes, mergulhou por ela, ouvindo, já às suas costas, o estrondo das rochas caindo onde ele estava há instantes. O corredor estreito era ainda mais enervante, mas quando Mark viu uma luz mais intensa do outro lado, sua determinação apenas aumentou. Ele emergiu em uma sala inusitadamente ampla, iluminada por um brilho anômalo que não poderia ser explicado por nenhuma fonte que ele conhecia. Por um momento, ele parou, ofegante, tentando reordenar seus pensamentos, mas antes que pudesse recuperar completamente a calma, notou a figura ao centro da sala. Uma figura que, à primeira vista, parecia apenas uma sombra, mas que claramente tinha algo a dizer. Mark coçou os olhos, incrédulo, ao mesmo tempo em que o corvo pousava em seu ombro, como se encorajando-o a ir além. A figura, que parecia um meio vulto familiar, estremeceu ao perceber sua presença, e foi naquela fração de segundo que Mark soube. Algo fundamental estava prestes a ser revelado. Ele deu um passo à frente, seu coração martelando. A sala tremia levemente, como se reagisse à sua intrusão, ou talvez às revelações prestes a acontecer. A cada passo, as sombras ao seu redor pareciam girar e dançar num ritmo macabro. Ele então viu, gravado no piso, o mesmo símbolo do mapa, agora reluzindo intensamente abaixo da figura. Algo estava prestes a ser desvelado, e Mark sabia que não poderia mais voltar. O corvo, inquieto, ergueu vôo, sua sombra cruzando brevemente o símbolo, e Mark sentiu um arrepio involuntário. A figura desconhecida avançou 1 centímetro, e ele percebeu que estava a um destino do qual não poderia fugir. Mark avançava com passos apreensivos pela sala iluminada por um brilho enigmático. Sentia o pulso latejar na garganta quando a sombra familiar se materializou à sua frente, parada no centro da sala. O corvo, sempre presente, observava do alto de uma viga, a cabeça inclinada como se entendesse a gravidade do momento. O símbolo no chão pulsava com uma luz que quase hipnotizava Mark. Ele sabia que aquele era o momento de decifrar o mistério, ou tudo estaria perdido. A figura desconhecida, quase como um reflexo seu, ergueu uma mão etérea, apontando para o símbolo. Os olhos de Mark se fixaram na complexa rede de linhas e curvas, partes de um quebra-cabeça que ele não conseguia entender. Subitamente, uma forte vibração sacudiu o chão e a parede à sua direita começou a rachar. Fragmentos caíram, e a sala tremeu como se os próprios alicerces estivessem se desintegrando. Mark sentia o perigo iminente. Se não reagisse rápido, poderia ser esmagado pelos escombros. Seguindo seu instinto, ele correu em direção ao símbolo, acreditando que era a chave para a sua saída. Tentando manter o equilíbrio enquanto o chão tremia, ele estendeu as mãos, tocando o símbolo com uma determinação desesperada. Quando seus dedos encontraram a superfície fria, uma série de eventos se desenrolou. O símbolo reagiu ao seu toque, emitindo um clarão que iluminou a sala como um relâmpago silencioso. Mark esperava que algo se revelasse, talvez uma porta oculta ou uma passagem secreta, mas em vez disso, sentiu uma corrente de energia o puxando para dentro do símbolo, como se estivesse sendo sugado por um redemoinho invisível. A sombra à sua frente se dissipou, a imagem fragmentando-se no ar como fumaça ao vento. Mark lutava para manter a consciência enquanto o ambiente ao seu redor girava como um caleidoscópio, e então tudo parou. Agora ele estava em um corredor diferente, úmido e escuro. O corvo não estava mais com ele. Tentando se situar, Mark percebeu que seus pés batiam em uma água rasa e gelada que cobria o chão. O ar era pesado, difícil de respirar, e uma sensação crescente de urgência o apressava. Mais à frente,
A luz de uma tocha tremeluziu, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas o som de algo vindo atrás dele o fez parar. Passos apressados, acompanhados por um rosnado profundo, ecoavam pelo corredor. Mark amaldiçoou sua sorte e começou a correr, seu coração disparado. Os sons atrás de si também aumentaram, um ritmo frenético que ecoava o próprio desespero de Mark. Ele não tinha certeza do que o seguia, mas a fúria nos rosnados era inconfundível. Dobrou uma esquina e viu ao longe uma fraca luz, uma promessa de escape. Já sem fôlego, forçou suas pernas a correr ainda mais rápido enquanto sombras gigantescas se erguiam atrás dele. Faltava pouco para alcançar a saída, mas a certeza de que não estava sozinho mantinha o perigo à espreita. Quando finalmente se lançou pela abertura, um calor envolvente o envolveu. Uma nova realidade se estendia à sua frente, vasta e inesperada. Mas antes que pudesse absorver o que via, sentiu o frio metal de uma lâmina encostar em sua pele. Não dê mais um passo, uma voz rouca o advertiu. E Mark congelou no lugar, o desespero se transformando novamente em ansiedade. Ele estava preso entre duas ameaças, e o tempo estava se esgotando. Os olhos de Mark fixaram-se na lâmina parada diante dele. Sua mente corria tão rápido quanto seu coração. "Quem é você?" ele conseguiu perguntar, embora sua voz tremesse. O homem à frente de Mark parecia uma sombra encarnada. Usava um capuz que obscurecia seu rosto, exceto por um olho faiscante que piscou intrigado. Sem responder, o homem deu um passo atrás, permitindo que a luz revelasse um pentagrama gravado no chão, logo atrás dele. Nenhum passo que Mark deu parecia ser sua escolha. Era como se o símbolo no chão o chamasse, uma força irresistível empurrando-o para a frente. O ar ao seu redor zumbia com energia elétrica quando o estranho homem levantou a lâmina, apontando-a para o pentagrama. "Entre!" ordenou ele, a voz um trovão suave que ecoava sinistramente pelos corredores. Mark hesitou, notando que a água ao redor de seus pés começou a borbulhar, como se a própria passagem estivesse tomando vida. Os rosnados que antes o perseguiam agora se juntavam a Mark, vozes espectrais que rondavam cada movimento seu. A tensão no ar crescia, e cada passo em direção ao símbolo fazia seus ossos vibrarem com a promessa de perigo. Ele percebeu que não havia escolha. Aquela era sua única rota de salvação, ou condenação. Com um último olhar nervoso para o homem, Mark entrou no pentagrama. Assim que seu pé cruzou a linha marcada, sentiu uma onda de calor subindo por seu corpo, roubando-lhe o fôlego. Cada centímetro seu parecia ser puxado para dentro em um torvelinho de luzes dançantes. Todo o lugar começou a tremer violentamente. As paredes dos corredores roncavam e rangiam, como monstros de pedra prestes a devorá-lo. Mark sentiu o pânico elevar-se em sua garganta, mas não havia tempo para hesitação. A cada segundo, o som de pedras desmoronando se aproximava, ameaçando soterrá-lo naquele mundo desconhecido. Lutando contra a sensação de desmaio, ele se abaixou, tentando proteger sua cabeça enquanto o teto ameaçava ruir acima dele. A visão ao seu redor se desdobrava, apresentando um mundo coberto por um céu vermelho, cheio de formas negras que flutuavam ao largo. Um instante de compaixão não abortada lhe dissuadiu qualquer tentação de recuar. Ele estava em uma nova realidade e precisava entender o que aquilo significava. À sua frente, o homem misterioso agora pairava ali, como se tivesse sempre pertencido àquele lugar. "Bem-vindo", ele disse, com uma melancolia aflorando em sua voz antes cuidadosa. Mas antes que Mark pudesse responder, um som ainda mais alto fez-se ouvir. Um rugido colossal que retumbou pelo chão, abalando toda a sua percepção da realidade ao redor. Um terror primal inundou Mark,
Suas palavras ficaram presas na garganta enquanto a figura encapuzada erguia a lâmina em direção ao som, agora inconfundivelmente próximo. Em algum lugar nesta paisagem bizarra, uma nova ameaça crescia, uma sombra que prometia consumi-los. Mark sabia que a exploração da nova realidade apenas começava e cada passo era uma aposta. Mas agora, ele estava mais determinado do que nunca a descobrir o que realmente escondia aquela entrada e como poderia afetar sua realidade original. A pedra estilhaçou no chão ao lado de Mark, enquanto ele cambaleava para trás, os olhos arregalados diante da cena ameaçadora que se desenrolava à sua frente. O rugido parecia ter uma origem viva, uma criatura de proporções épicas escondida nas sombras. Um corvo, de penas tão negras quanto carvão, voou em círculos acima de Mark, como se o conduzisse ou o advertisse de algum perigo iminente. Mark sentiu-se compelido a seguir aquele pássaro incomum, como se fosse sua única saída desse cenário cada vez mais aterrador. As formas negras flutuantes no céu pareciam observar cada movimento seu, mas era o corvo que realmente capturava sua atenção. Um farol na escuridão. À medida que Mark corria, o chão sob seus pés começou a pulsar, vibrando como um pulso vivo e traiçoeiro. Cada passo seu parecia despertá-lo, intensificando o perigo à medida que ele avançava. As formas negras no céu começaram a descer, tomando formas ameaçadoras, suas presenças pesadas e predatórias. Com o coração martelando no peito, Mark virou uma esquina abruptamente, apenas para ser recebido pelo olhar intenso de uma figura encapuzada. Você deve escolher, a voz disse, rouca e cheia de urgência. Fuja ou enfrente aquilo que o segue. Mark hesitou, seus instintos dizendo-lhe para correr, mas algo sobre o corvo, como ele pairava justo à frente, o fazia acreditar que havia uma resposta ali, uma solução que ele ainda não entendia. Sem aviso, o chão tremeu mais uma vez, rachando sob seus pés. Ele tropeçou, batendo na parede ao lado, enquanto poeira e cascalho caíam ao redor. A figura encapuzada ergueu sua lâmina novamente, agora apontando em direção às sombras que se aproximavam. A entrada, ela disse, a voz ressoando como um trovão suave. Está nos olhos do corvo. A declaração críptica deixou Mark perplexo, mas ele se virou rapidamente para olhar o pássaro. Os olhos do corvo brilhavam de forma sobrenatural, duas esferas negras, mas reluzentes como vidro polido. Mark sabia o que precisava fazer. Ele se lançou em direção ao corvo, seus pés movendo-se antes que sua mente pudesse questionar a decisão. O corvo gritou. Um som que rasgou o ar ao seu redor. Enquanto Mark se aproximava, as sombras rugiram, agora a apenas poucos passos de distância. Uma delas lançou-se em sua direção, um borrão de escuridão e perigo. Ele mergulhou, focando apenas nos olhos do corvo, aqueles olhos que pareciam conter a própria essência da verdade. Tudo ao seu redor desapareceu quando ele tocou o corvo, uma sensação de vertigem o engolindo por um instante. De repente, a realidade mudou. O peso do desespero foi instantaneamente substituído por uma sensação de leveza. Ele estava em uma clareira iluminada, com árvores altas, impossivelmente verdes, balançando suavemente ao seu redor. O corvo ainda estava lá, fitando-o com uma sabedoria antiga, e Mark sabia que tinha feito a escolha certa. Até que uma sombra na clareira, agachada e se materializando ferozmente, surgiu do nada. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Mark ouviu um som profundo de algo grande e furioso atrás dele, aproximando-se rapidamente. Ele se virou, o coração disparado mais uma vez, esperando o inevitável confronto. Na clareira, Mark sentiu o vento gelado passar por ele. Seus instintos gritavam perigo. A sombra que crescera ao fundo agora se movia, ganhando forma e vida própria.
Era como se a própria escuridão do mundo tivesse decidido erguer-se perante ele. Mark engoliu em seco, seus olhos dardejando para encontrar uma saída. De repente, um corvo pousou à sua frente. As penas negras contrastando com o chão reluzente da clareira. Ele inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos de Mark. Havia algo magnético e urgente naquele olhar de ébano. Mark lembrou-se das palavras enigmáticas da figura encapuzada sobre a entrada nos olhos do corvo. Próximo dali, o chão começou a rachar de novo, uma onda de vibrações atravessando a terra. Ele soube que ficar parado significaria o fim. Com o coração disparado, Mark olhou de volta para o corvo, que virou-se e começou a avançar. Era como se o estivesse guiando. Mark não hesitou. Ele seguiu o corvo, os pés pisando rapidamente no chão úmido. Cada passo parecia quase perdido para o tempo, com o rugido da sombra crescendo atrás dele. Ele sentiu a sombra se aproximar, como um predador em busca de sua presa. Sua respiração estava irregular, e seus pulmões ardiam. Mais à frente, entrelaçados em árvores antigas, runas brilhavam subitamente em um tronco. Eram runas que Mark tinha visto antes, símbolos que pulsavam com uma energia própria. O corvo parou ali, batendo as asas em expectativa. Mark sabia que não tinha tempo. A sombra estava tão perto que ele podia sentir sua presença gelada contra sua pele. Ele estendeu a mão e tocou as runas. O tronco ressoou, um som profundo como um tambor, e uma abertura estreita se revelou, escondida nas ranhuras da árvore. Sem escolha, e com a sombra prestes a engoli-lo, Mark mergulhou na abertura, arranhando-se nos galhos e se espremendo para atravessar. O corvo voou logo atrás dele, e eles emergiram do outro lado para um túnel subterrâneo. O túnel estava iluminado por uma luz misteriosa, mas o perigo ainda não havia passado. O teto estalou ameaçadoramente acima deles, como se pudesse desabar a qualquer momento. Mark avançou apressado, seus passos ecoando pelas paredes de pedra. Havia uma urgência em seu peito que ele não podia ignorar. Ele precisava encontrar a verdade sobre o corvo e o perigo que espreitava. De repente, à frente, algo cintilou. Uma porta antiga, coberta de símbolos conhecidos e desconhecidos. Mark aproximou-se, o corvo empoleirado em seu ombro, uma presença constante. O brilho da porta misturava-se ao brilho das runas, emitindo um calor reconfortante, mas a sombra não desistiria. Enquanto Mark estava a um passo de tocar a porta, o chão sob seus pés começou a ceder. Sentindo o mundo trair sua confiança, ele tentou agarrar-se a algo, qualquer coisa, quando uma voz ecoou no túnel, distante mas autoritária. Mark, o tempo está acabando. Ele virou-se ligeiramente, mas o chão abriu-se e ele sentiu seu corpo cair. Mark tentou desesperadamente agarrar-se ao corvo, sua única âncora naquele caos, enquanto a queda parecia eterna e o mistério revelava-se mais denso. O chão rugia sob Mark, ameaçando se abrir. Era agora ou nunca. O corvo, seu enigmático guia, planou adiante, parecendo indicar que a porta antiga era sua única esperança. Correndo com urgência, Mark sentiu cada músculo protestar enquanto o eco das pedras despencando preenchia o ar. A passagem através do túnel estreitava-se cada vez mais, transformando-se em um corredor claustrofóbico, cercado por paredes que rangiam como boca de um monstro. Arranhando freneticamente a porta coberta de símbolos, Mark sentiu um frio arrepiante subir pelas costas. Os símbolos brilhavam fracamente, mas a intensidade aumentava conforme sua mão percorria as formas misteriosas. Em um instante, o solo abaixo dele começou a afundar mais rapidamente, uma armadilha prestes a engoli-lo. O corvo pousou sobre uma runa específica, ciscando com determinação. Essa era uma pista. Sem hesitar, Mark pressionou a runa com toda a força que restava em seu corpo. A porta retumbou e começou a se abrir lentamente,
revelando um fosso de escuridão adiante. Ao pisar na soleira, ele notou que a voz distante que o avisara não era mais um sussurro. Soava agora como uma sirene em sua mente, avisando que o tempo realmente estava se esgotando. Atrás, o túnel cedia, pedras caíam como uma chuva destruidora. Um brilho fulgurante veio do interior do quarto além da porta, mas não havia tempo para parar e pensar. Mark avançou com dificuldade, segurando o corvo nos braços, enquanto sentia o desespero oprimi-lo, o ar pesado e opressivo. De repente, a passagem começou a se fechar, as pedras encaixando-se novamente com um som ensurdecedor. Por fim, ao atravessar a soleira, Mark tropeçou e caiu de joelhos em um espaço que parecia ter sido esculpido na própria caverna. Quando as portas atrás dele fecharam-se com um estrondo final, o silêncio tomou conta do lugar, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Mark. Na luz fraca que emergia das runas, Mark começou a distinguir figuras no salão. Estavam desenhadas nas paredes, corvos em voo, seguidos de figuras humanas, traçando gestos intricados. Tudo parecia contar uma história perdida há muito tempo. Por que você me trouxe aqui, hein? Mark dirigiu-se ao corvo, que agora descansava calmamente em seu ombro, os olhos negros observando atentamente. Mas antes que pudesse ponderar a resposta, sentiu uma vibração sob os pés, como um sussurro de perigo iminente vindo das profundezas. O chão começou a tremer novamente, anunciando que a segurança era uma ilusão passageira. Ao olhar ao redor, Mark percebeu outro perigo. Uma série de pilares no caminho oposto da sala, cada um coberto de runas quebradas. Pareciam segurar algo em cima, algo que não deveria ser perturbado. Sem aviso, uma rachadura surgiu na base de um dos pilares, e a terra tremeu mais intensamente. Se ele não fosse rápido, todo o lugar poderia desmoronar a qualquer momento, selando-o em uma tumba esquecida. De repente, algo brilhou ao longe. Mark mal teve tempo de processar quando uma figura feminina apareceu entre as sombras, os olhos brilhando de forma quase sobrenatural. Ela estendeu a mão como um farol de esperança ou destruição. O tempo estava realmente acabando, e agora ele tinha uma escolha clara: seguir a figura desconhecida ou arriscar confrontar o que estivesse prestes a ser liberado dos pilares trêmulos. Uma decisão que poderia determinar não apenas seu destino, mas o de muitos outros. Uma rachadura sinistra cortou o salão como uma linha escura no chão. Mark sentiu o coração acelerar, a ameaça de desmoronamento sussurrando em cada tremor das paredes. O corvo ficou parado ao lado dele, seus olhos escuros fixos na figura feminina que emergira das sombras. Mark lutava contra o impulso de correr em direção à segurança. Mas cada instinto dizia a ele para não perder de vista a figura delicada que estendia a mão na sua direção. Ele sabia que precisava decidir rapidamente, mas também sabia que nenhuma escolha era segura. O corvo, com um leve pulo, voou em direção à mulher, pairando como se esperasse que Mark seguisse seu exemplo. Com uma decisão interna, Mark deu um passo hesitante em direção à mulher. Suas mãos tremiam ao alcançar a mão dela. Parecia quase intangível, como neblina sob luz do luar. Ao tocar nela, o salão ao redor deles começou a transformar, as runas antigas nas paredes ganhando uma luz mais intensa. Uma onda de energia percorreu o local, como se algo maior estivesse despertando. Para seu terror, um pilar à esquerda cedeu. Pedras caíam com um som sufocante e ameaçador. Mark puxou a mulher para si, protegendo-a do impacto iminente. Seus olhos buscaram um caminho seguro, mas a caverna parecia estar desmoronando em todos os lugares ao mesmo tempo. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas o som de sua própria voz se perdeu na cacofonia de pedras caindo. A mulher puxou-o, apontando para uma saída escondida até então pela escuridão e caos. Mark, compreendendo o gesto urgente, começou a correr,
puxando-a com ele. O corvo, como um guia sombrio, pairava à frente, levando-os para fora do sombrio corredor de desespero. Conforme corriam, Mark sentiu o chão tremer. A passagem estreita diante deles se fechava rapidamente com escombros dos pilares instáveis. Ele podia sentir o perigo atrás deles, como nuvens escuras se aproximando, ameaçando consumi-los se eles hesitassem. Mais pedras começaram a rolar e Mark teve que esquivar de seus caminhos traiçoeiros. O corvo voava destemido, como se soubesse exatamente para onde estava levando-os. Mark sentiu um laço estranho, porém inabalável, começando a se formar entre ele, o corvo e a mulher sem nome que agora corria ao seu lado. Ao se aproximarem da saída, Mark viu que ela levava a um desfiladeiro apertado. Mas era um caminho, uma chance de escapar da caverna que cada vez mais parecia um túmulo prestes a se fechar completamente. Ele sabia que este era o momento. Não havia tempo para dúvidas. Com uma última investida, Mark puxou a mulher, mergulhando no espaço estreito que parecia ser a única salvação. Atrás deles, o salão estremeceu violentamente, pedras caindo como o rugido silenciado de uma fera adormecida. Do outro lado, eles se encontravam seguros, pelo menos por agora. O corvo pousou calmamente numa pedra próxima, observando Mark com um olhar que parecia quase sagaz, como se soubesse de algo que ele ainda não entendia. Mark olhou para a mulher, sua respiração arfante. As respostas pareciam tão próximas, mas ainda assim fora de alcance. Ele só podia se perguntar o que viria pela frente. As sombras que havia deixado para trás ainda pressionavam seus sentidos, e ele sabia que essa história estava longe de acabar. Quando Mark e a mulher saíram do desfiladeiro, o ar fresco da noite os cercou, mas não houve alívio. O corvo que voava à frente deles fez um círculo no ar antes de pousar em um galho quebradiço. Ele os observava com olhos perspicazes, quase como se aguardasse uma decisão. E agora? Mark perguntou, sentindo o peso da incerteza. A mulher olhou para ele, o rosto meio escondido pelas sombras dançantes das árvores. Não podemos parar, ela disse, sua voz um fio de aço. Ainda há ameaças lá fora, coisas que não entendemos. Mas o corvo, ele sabe para onde ir. De repente, um barulho de gravetos quebrando ecoou. Mark se virou rapidamente, seu coração disparando. Algo estava se movendo entre as árvores, sombras escuras se mexendo como se tivessem vida própria. A tensão crescia tanto quanto o silêncio entre eles. A mulher agarrou o braço de Mark, puxando-o com urgência. Rápido, antes que nos alcancem. Os dois começaram a correr pela floresta, tentando não tropeçar nas raízes que ondulavam pelo caminho. O corvo levantou o voo mais uma vez, suas asas esbofeteando o ar com pressa. Enquanto corriam, Mark sentiu como se algo estivesse os empurrando para a frente, uma força invisível e inescapável. As árvores em torno pareciam fechar-se sobre eles, os galhos estalando como se murmurassem entre si. Havia uma presença, algo sinistro que os perseguia, sempre um passo atrás. O corvo deu uma guinada para a direita, em direção a uma trilha pouco visível. Mark mal conseguia respirar. Por aqui, a mulher concordou com a cabeça, seguindo o caminho traçado pelo pássaro sábio. Desviaram-se de pedras, e à medida que a pressão sobre eles aumentava, Mark notou que as sombras se aproximavam, tomadas por uma energia ameaçadora e voraz. Subitamente, uma raiz traiçoeira se projetou, agarrando o tornozelo de Mark. Ele foi lançado ao chão com força, o rosto arranhado pelas folhas secas. Mark! Gritou a mulher, já voltando para ajudá-lo. Ela se abaixou, puxando-o pelo braço em um movimento surpreendentemente ágil para o tamanho dela. Mark se levantou, mas não antes de vislumbrar as sombras engolirem o espaço que haviam deixado para trás. O perigo estava a meros passos.
Os dois desapareceram num clamor de folhas secas e terra arada, guiados pelas batidas constantes das asas do corvo que pairava sobre eles, como um réquiem pulsante. Mark sabia que algo mais que a simples sobrevivência estava em jogo. O que quer que os ameaçasse ali, desejava mais do que só os tomar. Queria absorver suas próprias essências para a escuridão. A trilha parecia se estender sem fim. Contudo, Mark sentiu uma presença familiar, semelhante à ligação enigmática com o corvo. A conexão entre ele, a mulher e esse guia alado crescia, mas ainda estava envolta em mistério. Atrás deles, o som crescente de madeira quebrando e folhas rasgadas indicava que o tempo estava se esgotando. A segurança parecia quase inatingível, mas o corvo parou abruptamente no bruxuleio de um clareira, olhando-os diretamente como se implorasse para que confiassem nele. Mark trocou um olhar com a mulher. Não havia palavras necessárias. Ambos sabiam o que deveria ser feito. Com um aceno rápido para o corvo, eles avançaram decididos, enquanto o ambiente ao redor parecia sufocar sob o peso de uma ameaça iminente e mortal. E então, de repente, as sombras pararam de perseguir. Mark olhou para trás, o coração ainda batendo freneticamente, buscando uma explicação. As sombras tinham congelado, hesitantes, na borda da clareira, como se algo invisível as impedisse de cruzar aquela barreira natural. Mas a sensação de perigo não diminuiu. Em vez disso, uma nova energia pulsante surgiu. Uma que prometia respostas mais profundas ou desafios ainda mais formidáveis, aguardando na profundidade indefinida daquela misteriosa clareira. O corvo pousou pesadamente no ombro de Mark, seus olhos negros fixos no horizonte da clareira. O coração de Mark acelerava, suas mãos ainda quentes da corrida para escapar das sombras. A mulher ao seu lado, com a respiração ofegante, olhou ao redor desconfiada. A clareira, envolta por árvores altas, estava estranhamente silenciosa, o ar pesado como se algo sombrio se escondesse nas sombras além. Tivemos sorte de escapar, disse ela, os olhos cravados no corvo. Mas não estamos seguros ainda. O corvo crocitou, um som rouco que parecia mais um aviso do que um chamado inofensivo. Mark sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. Não podiam ficar ali muito tempo. Para onde agora? Mark perguntou, a voz quase um sussurro ao vento. Antes que a mulher pudesse responder, o chão abaixo deles tremeu, uma vibração que parecia vir das entranhas da terra. As árvores ao redor mexeram-se com violência, como se uma força invisível as agitasse de propósito. No centro da clareira, o solo começou a ceder, rachaduras se formando e se expandindo a uma velocidade alarmante. "Cuidado!" gritou a mulher, segurando o braço de Mark e puxando-o para trás. Eles mal conseguiram dar um passo antes de o chão desabar, uma cratera se formando onde estavam. O corvo levantou voo, suas asas agitadas enquanto voava em círculos acima deles. "Temos que sair daqui!" Mark exclamou, o desespero em sua voz ecoando no ar. O barulho de estalos de madeira e o desmoronar de pedras ficaram cada vez mais intensos, a clareira transformando-se em um campo de armadilhas mortais. Mark sentiu seu coração disparar ainda mais rápido, um pavor que não tinha palavras tomando conta dele. A mulher olhou para o corvo, que agora pairava sobre uma rede de galhos caídos, crocitando como se indicasse um caminho. Era o único sinal de direção que tinham. "Precisamos seguir o corvo", ela insistiu, sua mão pousando nas costas de Mark, instigando-o a mover-se. Eles correram, desviando dos destroços que caíam e pulando sobre rachaduras traidoras, a mulher sempre alguns passos à frente, Mark atrás, ofegante mas determinado. O corvo guiava-os com precisão, suas asas negras cortando o ar como um guia sombrio sobre eles. Do lado de fora da clareira, o perigo parecia ter se dissipado, mas o tempo era curto. As sombras,
Embora temporariamente afastadas, certamente não estavam derrotadas. Eles precisavam encontrar algum abrigo ou solução antes que os monstros do escuro retornassem, mais famintos e determinados do que nunca. Assim que ultrapassaram a linha das árvores, os sons diminuíram, o silêncio apenas quebrado pelo bater das asas do corvo. Eles pararam, ofegantes, o corpo exausto de correr e lutar para se manter de pé. E agora para onde? Mark perguntou, a urgência não perdida em suas palavras. O corvo pousou em uma árvore próxima, virando a cabeça como se pressentisse algo além do que eles podiam ver. Seus olhos se encontraram com os de Mark mais uma vez, um olhar cheio de expectativa e urgência. Ele crocitou novamente, desta vez mais insistentemente, como se estivesse esperando que eles entendessem algo. Mark sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto esperava as palavras da mulher, uma nova presença se fazia sentir, uma sombra ainda mais profunda que as anteriores, espreitando a distância. Algo grande se aproximava, algo que prometia ainda mais perigo do que já haviam enfrentado. Eles não tinham escolha, precisavam continuar. As florestas ocultavam segredos que estavam apenas começando a revelar. Com o corvo liderando, eles se prepararam para entrar ainda mais fundo no desconhecido, conscientes de que a verdadeira ameaça estava cada vez mais próxima. Afinal, o escuro sempre escondeu horrores inimagináveis, e a clareira não estava disposta a entregá-los facilmente. Mark e a mulher continuaram imóveis na clareira, respirando pesadamente, enquanto o corvo empoleirado num galho baixo os observava intensamente. O olhar da ave era urgente, quase como se suplicasse. A presença sombria se aproximava rápido, a sensação de perigo voltando a crescer. Precisamos nos mexer, disse a mulher, seu olhar fixo no corvo que começava a agitar as asas, num sinal claro de que o tempo era curto. Mark assentiu, o pânico crescendo em seu peito. Precisavam seguir o corvo ou seriam consumidos pelas sombras. O corvo voou para o alto, guinchando enquanto desaparecia entre as árvores. Mark e a mulher correram atrás. As sombras se contorciam ao redor deles, espreitando, esperando uma chance de atacar. Galhos baixos arranhavam seus braços, enquanto eles se moviam através da floresta densa. Mark quase tropeçou em uma raiz, mas a mulher o puxou para a frente, não permitindo que eles perdessem o passo. O corvo fazia curvas bruscas, descendo por um caminho acidentado. De repente, eles chegaram a uma antiga ponte de pedra. Estava velha e rachada, mas ainda de pé. O corvo pousou do outro lado, como se tivesse encontrado seu destino. Mark percebeu que a ponte era o único caminho. Vamos agora, a mulher disse, segurando firmemente o braço de Mark. Eles começaram a atravessar, os passos ecoando nas pedras antigas que pareciam ranger sob o seu peso. As sombras os seguiram, deslizando pelas pedras, aumentando a pressão. No meio da ponte, um estrondo ressoou. As pedras começaram a se soltar, caindo no abismo abaixo. Mark sentiu seu coração acelerar, o medo começando a dominá-lo. Depressa! Gritou a mulher, tentando incentivá-lo. Eles correram, cada movimento calculado para evitar os buracos que se formavam rapidamente. O corvo voava de um lado para o outro, impaciente, sua presença um lembrete constante da urgência. Mark mal teve tempo de pensar. Ele estava movido por puro instinto e adrenalina. Quando chegaram ao outro lado, a ponte começou a ceder. Mark e a mulher pularam, caindo em segurança na terra firme. Atrás deles, a ponte desmoronou, levando consigo as sombras agora presas do outro lado. Mas a segurança dura pouco. À sua frente, um novo desafio. O corvo pousou à frente deles, mas desta vez não voava. Estava ali, parado entre duas pedras grandes que formavam uma espécie de portal. Era diferente, mas não menos perigoso. Uma brisa fria emanava do portal, carregando uma sensação de advertência e mistério.
Do que se trata? Mark murmurou, fitando a abertura escura à sua frente. É uma passagem, disse a mulher. Mas uma passagem para o quê? O corvo grasnou, como se dissesse que não havia mais tempo. A sensação de pressão interna da escolha rapidamente recaía sobre eles. Com as sombras barradas, pelo menos por enquanto, a incerteza dessa nova trilha os confrontava. Sem hesitação, a mulher deu um passo adiante. Mark hesitou apenas por um momento antes de segui-la, sabendo que a hesitação não era uma opção. Desta vez não podiam parar. Atrás deles, o som sinistro das pedras se acomodando ecoava, sugerindo que o caminho de volta estava fechado para sempre. Eles atravessaram o portal. O que os esperava do outro lado era um mistério, mas não podiam evitar o corvo que cantava sua advertência final do que estava por vir. Enquanto avançavam, uma presença familiar e ameaçadora começou a se formar bem à frente deles. Um lembrete de que a verdadeira batalha apenas começava. O ar frio atravessava as pedras maciças do portal, deixando Mark e a mulher nervosamente atentos. As sombras ao redor vibravam de uma maneira que indicava que algo sinistro se aproximava. O corvo, pousado em uma árvore morta ao lado, soltou um grito agudo, batendo as asas freneticamente. O chão vibrou sob os pés de Mark, uma figura indistinta começando a emergir das sombras. O que quer que fosse, se movia rápido e parecia não ter intenção de parar. "Precisamos sair daqui, agora!" Mark gritou, puxando a mulher pela mão. Correndo através da clareira em direção a qualquer lugar que parecesse seguro, Mark podia sentir a presença obscura cada vez mais próxima. O corvo, com seus olhos inteligentes e sombrios, parecia guiá-los, voando baixo na frente deles. As árvores ao redor eram altas e densas, como se quisessem ocultar segredos sombrios de estranhos intrusos. Sua respiração se tornava ofegante enquanto continuavam sua fuga. O solo nevem transformando cada passo em um potencial escorregão. De repente, um galho enorme caiu próximo a eles, explodindo em fragmentos de madeira. O perigo iminente não apenas vinha atrás deles, mas a floresta em si parecia viva e hostil. "Por aqui", a mulher sussurrou, avistando uma antiga trilha quase imperceptível. Eles se desviaram rapidamente, os passos rápidos e decisivos, com o corvo sempre à frente. A trilha os levou por entre árvores fechadas, e eles podiam ouvir a presença maligna se afastando, pelo menos por alguns instantes. Mas o alívio foi breve. A matar estava viva com movimentos, sombras dançantes que pareciam ter vontade própria, avançando perigosamente. Um rugido ecoou à distância, uma ameaça clara de que o tempo estava se esgotando. Mark sabia que eles tinham que encontrar um refúgio, um instante de respiro. Ali, ele apontou para uma caverna escondida pela folhagem espessa. Sem pensar duas vezes, eles correram até ela, mergulhando na escuridão protetora enquanto a entrada da caverna engolia sua visão do mundo exterior. No interior, a escuridão era quase palpável. As paredes da caverna estavam frias ao toque, mas ofereciam um abrigo necessário. O corvo pousado acima deles em uma saliência de pedra observava com olhos incansáveis. "Por que essa coisa está atrás de nós?" Mark perguntou, sua voz ecoando pelas paredes. Nenhuma resposta, apenas o silêncio pesado de um lugar não visto por humanos há muito tempo. Do lado de fora, a floresta parecia vibrar com vida sombria, mas ali dentro estavam temporariamente seguros. Mark procurou pela caverna, esperando encontrar algo que pudesse lhes dar uma ideia de como evitar a ameaça crescente. Na borda da caverna, carvões desgastados no chão formavam um símbolo antigo, um que fazia o estômago dele revirar só de olhar. O tempo estava contra eles, as sombras se movendo em marcha lenta mas constante em direção a eles. O corvo, agora mais inquieto, começou a grasnar, como se pressentisse um novo perigo ou tivesse algo importante a comunicar.
Era um aviso, uma advertência de que o verdadeiro perigo ainda estava por vir ou uma chance de escapar. Mark agarrou a mão da mulher novamente, olhos fixos no corvo. Se ele é o nosso guia, talvez saiba o próximo passo. Antes mesmo de planejar, eles ouviram um novo rugido sinistro reverberando pela caverna. A batalha estava apenas começando, e cada decisão seria crucial para a sobrevivência. Mark tropeçou enquanto uma pedra escorregava por baixo dos seus pés, sua respiração ofegante ecoando nas paredes da caverna. A mulher ao seu lado, cujo nome ele ainda desconhecia, segurava firmemente seu braço, como se fosse capaz de sentir a mesma opressão invisível que ameaçava engoli-los. O rugido sinistro que antes ecoara tinha criado uma aura de urgência que não dava espaço para hesitação. O corvo, o silencioso guia que tinha se mostrado tão crucial, apareceu de repente novamente. As suas penas negras contrastavam com a frieza úmida da caverna, mas havia algo em seus olhos, um brilho de entendimento que Mark tentava desesperadamente decifrar. O corvo pousou no ombro de Mark, virando a cabeça para o símbolo no chão, como se tentasse comunicar algo com sua presença inquieta. Eu acho que ele quer que façamos algo com esse símbolo. Mark sussurrou para a mulher, com uma ponta de dúvida, mas também de esperança. Havia nesse símbolo um segredo. Uma chave talvez para expulsar, ou pelo menos enfraquecer, a presença maligna que atormentava a floresta. Com as mãos trêmulas, Mark começou a traçar o símbolo no chão com um galho quebrado que encontrara no bolso. Enquanto ele desenhava, pequenas faíscas de luz azuis começaram a subir das linhas de carvão, o ar ao redor vibrando com uma energia pulsante. Ele não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas cada estágio do desenho parecia desencadear uma resposta mais intensa da atmosfera ao redor. A caverna começou a tremer subitamente, uma resposta violenta à ação de Mark. O teto começou a soltar pedaços de rocha, o chão oscilando como se estivesse prestes a se transformar em um mar revolto de pedra. A mulher agarrou a mão de Mark, seus olhos arregalados não de medo, mas de determinação férrea. "Não pare!" ela gritou, como se a vida de ambos dependesse do que Mark estava fazendo. Mark continuou. Mesmo quando uma sombra disforme emergiu das profundezas da caverna, ameaçando extinguir a pouca luz que restava. Era o mal enfurecido, uma presença que parecia querer interromper o que estava prestes a ser revelado. Os sons dos passos torpes das sombras na parede misturaram-se com sussurros que gelaram o sangue de Mark, incitando suas fraquezas e dúvidas. Ele precisava manter o foco. Com um último traço decidido, o símbolo estava completo. Uma explosão de luz encheu a caverna, empurrando de volta as sombras, expondo a figura escura em sua forma verdadeira por apenas um segundo. Era horrivelmente bela e totalmente antinatural, suas asas semblantes de pele retorcida. O corvo gritou um aviso estridente e voou em direção ao monstro, criando uma distração. As rachaduras nas paredes cresceram, ameaçando engolir Mark e a mulher. "Vamos sair daqui!" ela gritou, puxando-o em direção à fenda que fora sua entrada para este pesadelo. Com o coração acelerado e a caverna desabando ao seu redor, Mark seguiu a mulher, mas não sem antes olhar uma última vez para o símbolo que ainda brilhava intensamente, como se contivesse uma promessa de esperança. Eles correram, cada passo um desafio contra a iminente destruição. Chegaram à entrada no último momento, saltando para a segurança lá fora, corações batendo, mas com a aguda consciência de que o real desafio ainda não havia terminado. No silêncio cortante do crepúsculo, Mark olhou para a floresta que agora parecia respirar, uma promessa de novos perigos à espreita. O corvo ainda o seguia de perto, uma sombra que prometia que a batalha estava apenas começando.